Boa tarde, jovens. Me esforçando aqui para encontrar um tempo para fazer exemplos de integrais duplas, né? Que eu coloquei os vídeos, aqueles vídeos introdutórios com relação à teoria, que é o mais pesado, né? Demanda muito tempo. Mas eu vou querer fazer alguns exercícios para ilustrar aquilo que está sendo comentado nos vídeos, né? Então você tem aqui, por exemplo, calcule essa integral dupla dessa função, que é uma função de duas variáveis, né? A função produto das coordenadas. E aqui a região já está implícita, né? Aquele primeiro caso é um retângulo, que o x, aqui o y está variando de 0 a 1, e o x de dentro está variando de 1 a 2, tá bom? Então veja bem, aqui está implícito que a função, a nossa função ali do nosso problema, é a função xy, e a região é o produto cartesiano do intervalo fechado 1, 2, com o intervalo fechado 0, 1, tá bom? 1, 2 na horizontal e 0, 1 na vertical. 0, 1, tá bom? Que você pode representar assim também. São os pares ordenados, né? Plano. Tais que o x está entre 1 e 2, x está entre 1 e 2, e y está entre 0 e 1. E 1, ok? Então, geometricamente seria o quê? Você está aqui, aí aqui no plano XY, onde está contido o retângulo, esse retângulo, você vai marcar que o x é de 1 a 2, perdão, aqui é 1 a 2, 1, 2, e o y vai de 0 a 1, de 0 a 1, intervalo fechado de 0 a 1, tá bom? Então, y de 0 a 1, vou marcar aqui, e desse lado, 1, 2, vai de 1 a 2, é um quadradinho, né? Porque o lado é 1, lado é 1. Então, você tem nosso domínio aqui, você vai integrar nessa região que é 1 quadrado, tá certo? Vou tentar caprichar aqui. Então, o x de 1 a 2 e o y de 0 a 1, que é 1. 0 a 1. Então, você vai ter esse quadrado. Tudo bem? Você vai integrar nessa região a função que é o produto das coordenadas. Bom, geometricamente, o que você está fazendo é calculando o volume do sólido que tem esse quadradinho como uma base, e ele vai encontrar a tampa do sólido aqui como sendo essa função. Você vai refletir a imagem desse quadradinho aqui em cima, né? Você vai ter um sólido, e geometricamente essa integral dupla está nos dando o volume desse sólido, tá bom? Eu poderia tentar desenhar aqui, mas eu acho que vai ficar não vai ficar legal. Você tem aqui a função. Aí lá em cima você vai ter a imagem desse quadradinho, né? Então seria um sólido aqui, mais ou menos assim. Tenta imaginar um sólido aqui. Tá bom? O volume desse sólido é o que nós estamos calculando. Agora, como é que você calcula isso? Aqui tem um teorema que diz que se a função é uma função contínua, e essa é porque é um monômio, né, um polinômio, você quando você integra num retângulo, que é o nosso caso aqui, não é? Em particular aqui é um quadrado, você pode inverter a ordem de integração. Então, eu vou fazer nas duas ordens para você ver que funciona, não é? Então, primeiro vamos integrar. Isso aqui significa assim, integral, vamos aproveitar o espaço, integral de 0 a 1, tá? Isso é igual. Aí você vai integrar primeiro em relação a x, a função xy,
E aqui no integrando vai ficar o resultado dessa integral. Né? Você vai ter um número aqui. Né? Aliás, o número vai ter uma outra função. Quando você integrar em relação a x, você vai obter uma função em y. Como é isso de integrar em relação a x? Você vai olhar o y como uma constante. Né? Então vamos lá. Aqui dentro você integra olhando o y como uma constante. Então você vai ter 0, 1, integral de 0 a 1. Como é que você integra aqui? Y, x ao quadrado sobre 2y, não é? X ao quadrado sobre 2y. Isso variando de 1 até 2. dy. Então, os limites de integração você vai aplicar no x, porque você integrou em relação a x. Daí você tem integral de 0 a 1. Limite superior, 2 ao quadrado. 4 dividido por 2, 2. Você vai ter 2y, né? Menos, limite inferior aplicado aqui vai dar meio de y, não é isso? Meio de y, substituindo 1. Aqui 4 por 2, 2, não é? Então, nossa função é essa função aqui, que agora restou apenas a variável y, eu vou integrar em y agora. Mas era bom fazer a conta logo, né? Melhor fazer a continha aqui. 2 menos meio vai dar 3 meios, né? 4 menos 1, 3 meios. 3 meios de y, se você preferir, pode até tirar o constante do sinal de integração. Daí você vai ter, integrando essa função, 3y ao quadrado sobre 2, 2 vezes 2, 4. Então, 3 quartos dy, variando de 0 a 1. O 0 anula, vai ficar só 3 quartos, né? Substituindo aqui 3 quartos, que deve ser o volume daquele nosso sólido aqui, que não é bem isso aqui, mas é só para a gente ter como pensar no sólido, né? Para a gente fazer a continha. Então, o volume daquele sólido é 3 quartos. Bom, eu prometi que ia inverter a ordem de integração para você ver que dá a mesma coisa, né? Então, vamos lá. Agora, ao invés de integrar primeiro a variável x, como nós fizemos aqui, vamos inverter a ordem de integração para você ver como fica. Então, aquela integral, eu vou escrever assim agora. Essa integral, eu vou escrever primeiro integral de 1 a 2, integral de 0 a 1. 0 a 1 é na variável y. Então, eu vou integrar primeiro a função xy na variável y. Tá? O y está variando de 0 a 1, externo com externo. E agora, aqui o externo é o x, dx, que está variando de 1 até 2. Vamos fazer o contrário agora. Então, vai ficar integral de 1 a 2. Vou primeiro me concentrar nessa integral do miolo aqui, tá bom? Integrar em relação a y, você vai ter xy ao quadrado sobre 2, não é? Isso variando de 0 a 1. 0 a 1. O detalhe aqui, em alguns exemplos, quando você inverte a ordem de integração, uma é muito mais simples que a outra. É por isso que você precisa saber desse teorema, que você pode inverter quando a função é uma função contínua, tá bom? Então, vamos lá. Aqui você vai ter integral de 1 a 2. Vou substituir o y. Então, o limite superior vai dar x sobre 2, né? Substituindo 1 aqui. Só que o outro limite é 0, eu nem vou colocar, né? Menos 0. Acabou, né? Daí você tem integrando x ao quadrado sobre 4. Sobre 4, né? x2 sobre 2, 2 vezes 2, 4. Isso aqui variando de 1 até 2. Substitui os limites de integração e você obtém 2 a quarta dá 16, dividido por 4, 4 menos 1 a quarta, 1 quarto. Então, 4 menos 1 quarto vai dar o quê? 16 menos 1, 15 quartos. Tem alguma coisa errada, né? Porque teria que dar a mesma coisa. No nossa primeira conta deu 3 quartos. Então, vamos conferir aqui. Vamos tentar conferir rapidamente. Aqui integramos em relação a x. Vai dar x quadrado sobre 2. O x varia de 1 a 2. Então, dá 4 por 2 dá 2y. Aqui, menos meio de y. 2 menos meio vai dar 4 menos 1, 3 meios. Né? Aí você integra em relação
a y, opa, aqui eu errei, né? Y quadrado, então estou quadrado, sobre 2 que eu já multipliquei 4, então é y ao quadrado. Mas de qualquer maneira, né? De qualquer maneira, quando substitui, vai dar 3/4, que o zero morre. Na outra ordem, integramos em relação a y primeiro, y está variando de 0 a 1, então vai dar x quadrado sobre 2, substitui 1, vai dar x sobre 2, substitui 0, morre, x sobre 2. X está variando de 1 a 2, certinho, então vai ficar x ao quadrado sobre 4 aqui, né? X ao quadrado sobre 4. Ninguém falou nada, né? X ao quadrado sobre 4, tá certo. Substitui, vai dar 4 por 4 dá 1. 1 menos 1 quarto, 4 menos 1, 3. E agora sim, né? Então, quando eu falei 4, eu copiei 4 ao invés de 2 aqui. Agora sim. Então, de fato, é até uma maneira de você verificar se tem algo errado. Então, o volume daquele sólido, de fato, é 3/4. Você, calculando na ordem que for, você chegou a esse valor. 3/4 e aqui também 3/4, tá bom? Tudo claro? Obrigado, um abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Eu vou falar do Teorema de Fubini.